Neste vídeo eu vou mostrar como calcular o capacitor permanente para vários tipos de motores. Inicialmente eu vou mostrar como calcular para esse motor de lavadora de alta pressão. Muitos deles, a maioria não vem com dados nenhum. Então, muitas vezes a pessoa não sabe o valor do capacitor. Serve também para aqueles compressores, que o compressor é direto no eixo do motor, que eles também são com capacitor permanente. Eles não têm platinado nem capacitor eletrolítico, todos eles com capacitor permanente. Tem uns modelos que é de 2, 3 CV que pega capacitor até de 120 microfarad, capacitor permanente. Então o valor do capacitor permanente para se usar no motor vai depender do tipo de enrolamento que foi feito na auxiliar. Tem alguns motores que a auxiliar é feita com a mesma bitola do fio que foi feito no trabalho e mais ou menos as mesmas espiras. Então, para esse tipo de motor, o valor do capacitor vai ser mais elevado. Tem outros motores mais ou menos do mesmo modelo que já foi feito com o fio a metade da bitola do trabalho. Então, o valor do capacitor para este motor vai ser a metade do valor do capacitor onde o motor era feito com a mesma bitola da auxiliar, a mesma bitola do trabalho. Então isso acontece porque o motor que é feito com o mesmo fio que foi feito no trabalho, foi feito na auxiliar, e vai precisar de mais capacitância para poder fazer a defasagem da fase da tensão do trabalho com a fase da auxiliar. E também para corrigir a defasagem da corrente, né? Vai precisar de mais capacitância. E quando é feito com fio fino, geralmente tem mais espiras, o dobro das espiras. Então já não precisa de tanta capacitância. Aí a capacitância vai ser mais ou menos a metade. Então isso varia muito de motores para motores. Então aqui estão os dados daquele motor de lavadora de alta pressão. Ele é de 1,6 CV, é um pouco mais de 1,5 CV, 110 volts, 15 amperes de corrente, 60 Hz. Então, para esses motores assim de 2 CV até 3 CV, o capacitor que se usa nele, a corrente não passa de 4 amperes no capacitor, vai de 2 a 4 amperes. Então, como esse motor é de mais ou menos 1,6 CV, nós vamos calcular na corrente do capacitor 3 amperes. Para nós calcularmos isso aqui, que é a reatância indutiva, né? Então nós vamos dividir 110 volts por 3 amperes, que é a corrente que nós queremos no capacitor. Aí vai dar a reatância indutiva 36,6 ohms. Se o motor for 220, esse cálculo aqui vai ser 220 e a corrente aqui vai cair pela metade, porque o valor do capacitor vai diminuir pela metade também. Então a corrente aqui ia ser 1,5 amperes, a corrente no capacitor, né? Mas como é 110, nós vamos dividir 110 por 3 amperes, vai dar 36,6 ohms. Para depois, com esse dado aqui, nós vamos passar para esta fórmula aqui, que é já para achar o valor do capacitor em farad. Então nós vamos pegar 6,28, que é 2 vezes π, 6,28 vezes 60, que é a frequência, vezes 36,6, que é a reatância indutiva. Aí nós vamos dividir 1 por esse valor. Aqui já foi a soma desses valores, 3,790. Então, dividindo 1 por esse valor aqui, vai dar 72 microfarad. Aqui ele está em farad, né? Aqui é a fração de farad. Como o valor comercial é vendido em microfarad, nós vamos multiplicar esse valor aqui, esse valor que está montado aqui, nós vamos multiplicar por 1 milhão para dar 72 microfarad. Mas não tem necessidade de fazer essa conta. Basta pegar aqui, pegar esse 72, já sabemos que é 72 microfarad.
Então aqui para esse motor pode-se usar um capacitor de 60 microfarads porque se aproxima de 72. Então um capacitor de 60 até 70, 75 microfarads dá para usar nesse motor. O ideal é usar o de 60 e medir a corrente na auxiliar para ver se está dando mais ou menos esses 3 amperes aqui, tá? Agora eu vou mostrar o exemplo como calcular o capacitor para esse motor, que é um motor de lavadora de roupas. É um motor com reversão. Então quando eles vêm com a placa, geralmente aí vem marcando o valor do capacitor na plaquinha, mas essa plaquinha de papel muitas vezes arranca e a pessoa não sabe o valor do capacitor. Então esse tipo de motor aqui, como ele é com reversão, as mesmas espiras do trabalho é as mesmas espiras e mesmo fio da auxiliar. Então aqui nós vamos, a mesma corrente que passa, o tanto de corrente que passa pelo capacitor, passa pelo auxiliar por causa disso, que ele é dividido, né? São iguais. Então essa corrente dele nós vamos dividir por 2 para calcular o valor do capacitor. Tem motores mais ou menos igual a esse, mas que não é com reversão. Então a auxiliar é feita com fio mais fino. Geralmente o valor do capacitor é a metade do valor do capacitor que é usado neste modelo, porque ele já é feito com fio grosso, o mesmo fio do trabalho. Por isso o valor do capacitor desse é mais alto do que o outro que é enrolado com fio fino na auxiliar. Então esse aqui, como ele é o fio da auxiliar é o mesmo fio de trabalho, a mesma grossura e as mesmas espiras. Então a corrente que tiver nele, se ele estiver rodando, dá para medir a corrente. Aí essa corrente nós vamos dividir por 2 para calcular o valor do capacitor. Mas com esse aqui eu já sei a corrente dele, que esse aqui é mais ou menos 3 amperes, 3,3, 3,5 amperes e assim por diante. O capacitor que se usa nele, já vou adiantando, ele varia, é 40 microfarad, 110 volts, né? 40, 42 até 45 microfarad. Mas nós vamos calcular para ver que chega aproximado nesse valor. Então aqui nós temos o cálculo do motor da lavadora de roupa, que lava com reversão, né? Como eu expliquei lá no motor, o mesmo fio que é enrolado o trabalho é o mesmo fio que é enrolado auxiliar. Então essa corrente dos dados da placa dele nós vamos dividir por 2, que vai dar 1,55, que vai ser a corrente no capacitor. Pode variar, pode dar mais ou menos do que isso. Por isso o capacitor às vezes varia também. Então esse motor aqui ele é de 1/4 de CV, 127 volts, 3,10 amperes, 60 Hz. Corrente do capacitor 1,55 amperes. Então, antes de usarmos essa fórmula, temos que achar a reatância indutiva. Essa aqui é a que está aqui, ó. Então nós vamos dividir 127 volts pela corrente do capacitor, 1,55. Vai dar 81,93 ohms, que é a reatância indutiva. Então, depois de fazer aquele cálculo aqui, nós vamos fazer essa fórmula aqui, ó, já para achar a capacitância. Aqui vai aparecer ela em farad, é só multiplicar por 1.000.000 para transformar em microfarad. Então nós vamos pegar 6,28, que é 2 vezes π, vezes a frequência, 60 Hz, vezes 81,93, que é a reatância indutiva em ohms. Nós vamos dividir por esse valor. Vai dar 32 microfarad. Aqui ele está em fração de farad, né? Nós vamos multiplicar esse 32 por 1.000.000, vai dar 32 microfarad. Então, a partir de... pode se arredondar para 35 microfarad, que é o capacitor que se encontra no comércio. Como eu falei, esse motor aqui ele usa capacitor de 40, 42, até 45 microfarad, depende da maneira como ele foi enrolado, como eu expliquei. O valor do capacitor depende muito como o motor foi projetado.
Então, mas esse motor aqui, a partir de um capacitor de 35 microfarad, ele já funciona perfeitamente. Aí pode usar um de 40, 42, a partir de 35 microfarad. Agora nós vamos ver como calcular o capacitor para esses ventiladores de mesa. Então o fio que é enrolado o estator desses motores, auxiliar, é feita com fio bem mais fino do que a bobina de trabalho. Então esse motor ele dá mais ou menos 45 watts de potência e a corrente dele é 35 centésimos de amperes. Aí nós vamos pegar essa corrente e dividir por 3, porque vai ser mais ou menos a corrente que vai passar pelo capacitor. Esse motor ele é feito, geralmente ele é fio 31, 32 no trabalho, é um fio mais grosso, e na auxiliar é um fio bem fino, geralmente é fio 34, por isso que a corrente é bem baixa que passa nele, a que tem que passar no capacitor. Então, como ele dá 35 centésimos de amperes, medindo com um amperímetro, lá na rede, quando liga ele, essa corrente nós vamos dividir por 3. Também dá para fazer a partir da potência, dividindo a potência pela tensão, nesse caso 127 volts, e multiplicar pelo cosseno, que geralmente para esses motores é 0,92, 0,95. Nós temos aqui um que já tem os dadozinhos da placa dele. Ele é 45 watts. Então esse motor ele dá mais ou menos 35 centésimos de amperes a corrente dele. O capacitor que vem neles em 127 volts, geralmente é 2 microfarad, 3, dependendo do tipo de enrolamento que foi feito auxiliar. Por isso que tem uns que é 1,5 microfarad, 2, 2,5, 3 e assim por diante. Então em 220 geralmente é 1 microfarad e 1,5, talvez 2, mas não passa disso, né? E acima de 2, 2,5 já é para motores de 127 volts. Então nós temos aqui o cálculo do ventilador de mesa, 30 centímetros. Mas esse cálculo serve para qualquer tipo de ventilador, aquele de parede. É só considerar a corrente que vai passar pelo capacitor. Então esse motor é de 45 watts, 127 volts, 35 centésimos de amperes. A corrente total dele, a corrente aparente, né? 60 Hz. Então para nós acharmos a corrente do capacitor, como eu expliquei, ele é feito na auxiliar com fio bem mais fino, é fio 34 na auxiliar. Então nós vamos pegar essa corrente e dividir por 3, que vai dar 11 centésimos de amperes, que é a corrente do capacitor. Aí nós vamos achar a reatância indutiva, vamos dividir 127 volts por 11 centésimos de amperes, vai dar 1154 ohms. Aí vamos fazer essa fórmula aqui, como foi feito na anterior, né? Nós vamos dividir 1 por 6,28, que é 2 vezes π, vezes a frequência, vezes 1154, que é a reatância indutiva. Então aqui está esse resultado, nós vamos dividir 1 por ele. Vai dar, essa leitura aqui é em farad, né? Aí, como eu expliquei, nós vamos multiplicar por 1 milhão, que vai transformar em microfarad. Vai dar 2,2 microfarad. Então esse motor ele funciona com capacitor de 2 microfarad, 2,5. Tem alguns modelos que vai até 3 microfarad. Como eu falei, vai depender do tipo de enrolamento da auxiliar, com fio mais grosso ou fio mais fino. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Curte aí, compartilhe. Espero ter ajudado.